E muita gratidão sempre, né? Ó, a gente vai começar o programa de hoje com um tema bem bacana, importante, porque eu sei que as minhas amigas aí volta e meia pensam em cirurgias plásticas, né? E embora o Brasil esteja passando por uma crise político-econômica, o país continua firme e forte, mantendo a segunda posição no ranking mundial de cirurgias plásticas. Você sabe que a gente fica atrás só dos Estados Unidos? E segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, quase 1,5 milhão de cirurgias realizadas aqui no ano passado foram realizadas. 1,5 milhão, é bastante, hein? E com base nisso, são esperadas muitas tendências para a cirurgia plástica agora, em 2018. Muita gente buscando aí as novidades, os médicos todos fazendo bastante especialização. E, no entanto, para que a cirurgia tenha um resultado positivo e que você fique totalmente satisfeita, é preciso tomar alguns cuidados na escolha do profissional. Isso é assunto muito sério, muito delicado. Para nos ajudar nessa missão, hoje eu recebo o Dr. Alan Landecker, que é cirurgião plástico especializado em rinoplastia. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tá aqui. Muito obrigada pelo seu tempo precioso aqui dividido conosco. Vou te convidar para sentar ali, para a gente já começar a conversar aí sobre essa escolha. Primeiro, o que é rinoplastia, para quem não sabe? Então, a rinoplastia é a cirurgia de nariz, que atualmente a gente consegue fazer ajustes estéticos e principalmente otimizar a função. Então, hoje não é só uma cirurgia que deixa o nariz bonitinho. O médico é obrigado, né, a fazer com que a pessoa respire também 100%. Então, primeira parte tem que cuidar dessa questão da respiração, dessa função do nariz, né? E dá para deixar ele do jeitinho que o paciente sonha? É isso ou isso não existe? Então, a gente procura fazer tudo da melhor maneira possível, né? Deixando o nariz da melhor maneira possível no final da cirurgia. O grande drama do cirurgião plástico, Cláudia, é que não é possível você controlar como o corpo vai cicatrizar no pós-operatório. Então, muitas vezes o nariz sai perfeito da sala, mas a cicatrização do paciente acaba nos traindo, né? E aí você acaba tendo um ou outro defeitinho no pós-operatório, mas que nas mãos de um cirurgião especializado, em geral, é possível de ser corrigido. Perfeito. A gente hoje vai falar dessa escolha, né? Eu acho muito interessante a gente falar dessa especialização, porque quando a gente pensa em medicina, a gente sabe que existem especializações distintas. A cirurgia geral é uma especialização, a cirurgia plástica é uma especialização além de tudo isso. E aí, na cirurgia plástica, existem os especialistas em cada parte do corpo, é isso? Exatamente. Então, hoje, existem cirurgiões que se dedicam a regiões específicas do corpo, como é o meu caso, cirurgia de nariz. Então, pensou em nariz, Dr. Alan Landecker. Então, se alguém quiser fazer nariz, é bom procurar alguém especialista em rinoplastia, é Exatamente. Isso? Essa cirurgia, ela é a mais desafiadora da cirurgia plástica. É a mais desafiadora no sentido da dificuldade técnica e na imprevisibilidade dessa cicatrização. Então, quanto melhor for feita a cirurgia, quanto melhor for estruturado o nariz durante a cirurgia, menor é a chance daquelas forças do tecido de cicatrização atrapalharem o nosso resultado. Perfeito, é bom sempre então, primeiro ponto, acho que para todo mundo prestar atenção, é escolher um profissional experiente naquilo que a gente está querendo mexer, tá certo? Exato. Tá. Tem que ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, sempre? Com certeza. Isso significa o quê? Então, o membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o que é isso? É um selo de qualidade. Então, a pessoa, o médico no caso, após ter feito a sua residência em cirurgia plástica, presta uma prova bastante complexa e com isso ganha a sua vaga como especialista da Sociedade Brasileira. Aí ele pode ainda ascender para o membro titular, que é o grau máximo de especialização dentro da Sociedade Brasileira. Então ele faz um trabalho como se fosse um TCC, apresenta esse trabalho a uma banca, uma coisa bem rigorosa, e aí pode ser aprovado para ser um membro titular. Então, um recado aos nossos ouvintes aqui, né, aos nossos telespectadores, que eles procurem sempre um membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para a realização da sua cirurgia. Perfeito. Esse é o primeiro pré-requisito, né? Exato. Um segundo ponto de atenção, eu acho que é, como a gente falou, procurar um especialista naquilo que a gente quer fazer. Por exemplo, para o nariz, a gente já falou que é quem tem a especialização em rinoplastia. Quem quer fazer um lifting? Eu tenho muitas telespectadoras com sonho do rejuvenescimento. Que tipo de cirurgião plástico elas procuram? Então, existem cirurgiões plásticos que se dedicam principalmente à cirurgia de face. Então, como a gente falou da cirurgia de nariz, existem pessoas que se dedicam mais
a essa cirurgia. A cirurgia de face. Exato. Normalmente quem é bom no rosto também é muito bom no corpo ou não necessariamente? Então, um cirurgião bem formado, Cláudia, faz tudo de uma forma bem feita, em geral. Tá. Agora, existe também um especialista em corpo. Lipo, prótese de seios, é assim? Sim. Então, como eu falei, a maioria das cirurgias plásticas, se você for um cara bem formado, você vai conseguir fazer bem. Existem algumas subespecializações em que não é bem assim. A cirurgia de nariz é uma coisa que requer uma especialização maior. Mas nessas outras cirurgias que você mencionou, se a pessoa for bem formada, né, se ela vier de um bom serviço, de um bom treinamento, ela consegue fazer muito bem. Você falou do nariz e quando você falou eu tive a sensação nítida assim que é uma obra de arte, né? Ali você vai esculpir uma coisinha que é pequena. Exato. E além disso, ela está no centro do rosto, né, Cláudia? Então você tem um elemento central na harmonia facial. O que seria também importante na hora de escolher um bom cirurgião plástico? Existem algumas outras coisas muito importantes, né? Indicações de amigas são importantes, né? Porque você já viu, você vê o trabalho do cirurgião. A participação desse colega em congressos, né? Quer dizer, pergunte a ele, você dá aulas, você publica artigos científicos sobre o tema? Outras coisas são, se esse médico é membro de sociedades específicas daquela cirurgia. Por exemplo, existe uma sociedade internacional de rinoplastia. Então, para que você entre nessa sociedade, você tem que ter qualificações extensas, né? Então, assim, são vários fatores que trazem um currículo, né, um embasamento para esse médico, para que ele seja bem escolhido pelo paciente. A operação em si, a cirurgia e a escolha do hospital, os médicos, eles tendem a indicar um hospital, a gostar mais de trabalhar, de fazer uma cirurgia em algum determinado lugar? Ou isso não deve ser feito, é o paciente que escolhe? Como é que funciona? Isso como você falou, até é interessante, porque os bons médicos dentro da especialidade estão credenciados nos bons hospitais. Então, os melhores hospitais do Brasil, eles só aceitam médicos para compor o seu corpo clínico que sejam muito bem formados. Então, é um outro selo de qualidade para o profissional. Em geral, os melhores profissionais, Cláudia, trabalham nos melhores hospitais por uma questão de segurança. Então, é interessante olhar tudo isso, né? Prestar atenção em todos os detalhes. A gente está com uma arte aí na tela que fala sobre certificar se o cirurgião é credenciado, certificar que o cirurgião é especialista nessa área do corpo que a gente já falou aqui, onde foi a formação profissional, isso faz diferença? Faz muita diferença, com certeza. Então, o paciente deve perguntar onde você fez a faculdade de medicina, onde foi a sua residência de cirurgia geral, com quem você se especializou em cirurgia plástica. Então, de novo eu te falo, tudo isso traz um embasamento, porque como artistas, Cláudia, como é que o cirurgião se forma? Ele vê os seus professores operando. E aí você acaba copiando os seus professores. Então, no meu caso, como eu tive vários esplêndidos professores a quem eu aproveito para agradecer, eu fui pegando uma parte de cada um deles para compor a minha estratégia de cirurgia, além das coisas que eu criei. Então, a formação do cirurgião também é fundamental. A gente ouvia muito falar do Pitangui, né, em décadas passadas. Ele continua sendo a grande referência em cirurgia plástica aqui no Brasil? Sim, o professor Pitangui foi quem trouxe a cirurgia estética para o Brasil. Ele foi o responsável pela divulgação de todas essas cirurgias e ele criou técnicas dentro da especialidade que continuam em voga. Você fez aula com ele? Com certeza. E é o máximo? Então, eu fiz a minha formação em cirurgia plástica com o professor Ivo Pitangui e fui seu assistente direto na clínica, onde eu tive, então, o privilégio de trabalhar com ele. Nossa, que privilégio mesmo, Exatamente. Né? Uma aula constante, 4 anos de aula, olha que maravilha. Exato. Isso realmente é bem enriquecedor, não tenho dúvidas. Agora, o que uma paciente não deve fazer na hora que ela procura um cirurgião plástico? Então, esse é o grande problema atual. Cláudio, existe um influxo desmedido, né, de cirurgiões para dentro do mercado, devido a um excesso de número de serviços de formação. Então, o que isso criou? Um número excessivo de profissionais no mercado e, com isso, a banalização das cirurgias, especialmente em relação ao preço. Então, o que a gente está vendo hoje é que as pessoas estão buscando cirurgiões pelo preço baixo. Então, essa é a maior dica. Jamais escolha o seu cirurgião
pelo preço baixo, porque as complicações podem ser gravíssimas e impossíveis de corrigir em muitos casos. Se der para unir os dois, ótimo, né? Um bom preço com tantas qualificações, mas em primeiro lugar sempre as qualificações, Exato. né? Eu vejo que existem muitas pacientes que estão recorrendo a procedimentos não invasivos, querendo resultados. A gente falou bastante de rinoplastia no começo do nosso bate-papo e, por exemplo, na rinoplastia tem até profissionais que não são médicos, dentistas, fazendo preenchimento, transformando o nariz. Isso é perigoso? É perigoso. Por quê? Atualmente, você deve sempre procurar um colega, né, um cirurgião, para realizar esse tipo de procedimento. Inclusive, saiu na justiça, Cláudio, você deve ter essa informação, que os dentistas foram proibidos de fazer esse tipo de procedimento. Não pode fazer. Não pode. Qual que é o risco? Eu recebi outro dia uma mensagem de uma telespectadora falando que o nariz dela necrosou. Isso Exato. acontece? Exatamente. É esse o Exatamente. risco? Por que pode acontecer essa necrose de nariz? Então, o preenchimento de uma substância como ácido hialurônico dentro de um vaso sanguíneo, na camada errada ali da pele, pode gerar essa necrose. Tem muitos vasos Tem sanguíneos muitos, no nariz? exatamente. O Então o nariz, risco é muito grande. O risco é muito grande quando feito por mãos não habilitadas. Então, outra coisa, quando você vai procurar tratamentos estéticos, faça esses tratamentos somente com profissionais credenciados nas áreas cirurgia plástica, dermatologia e, eventualmente, fisioterapia e estética. Muito bem. Tem algumas pacientes que fazem a opção de ir para um outro país em busca de um preço mais justo para fazer uma cirurgia plástica fora. Até há uns 3 anos teve uma grande matéria, uma repercussão grande sobre isso, que muitas brasileiras estavam indo para fora para fazer lipoaspiração e morriam na volta, né? Isso é um perigo, né? Exato. Então, de novo, a gente coloca muita ênfase nesse fator do preço, né? Que as pessoas não procurem fazer uma cirurgia por causa de vantagens financeiras. Porque além das complicações serem graves e muitas vezes fatais, como você disse, o eventual conserto das complicações pode sair muito mais caro do que se a paciente tivesse feito da primeira vez corretamente. Existe algum tipo de cirurgia plástica que dê para ser feita no consultório, sem ir para o hospital? Então, isso é altamente não recomendado. Então, nós somos contra a realização de cirurgias em clínicas, né? Tem que ser em hospital? Na minha opinião, sim. E tem que ter UTI? Tem que ter UTI, com certeza. A gente tem essa mensagem de segurança. Somente deve ser operado um paciente que está em perfeitas condições de saúde. Então, o bom médico é aquele que avalia o paciente através de exames antes da cirurgia e você só deve colocar na mesa pacientes que estão absolutamente rígidos do ponto de vista físico e colocá-los na mesa em hospitais de alta qualidade que possuem uma UTI. Muito bem. Só para tirar uma dúvida aqui das meninas que estavam prestando atenção, e a gente falou de rinoplastia, uma recuperação de uma rinoplastia é de quanto tempo? Então, isso é interessante, porque hoje o que nós percebemos? O inchaço total só é reabsorvido após uma cirurgia de nariz após 3 a 4 anos da cirurgia. Então o resultado final é de 3 a 4 anos. Exatamente. Então, após 1 ano de cirurgia, que é o consagrado, 90% do inchaço já foi reabsorvido. Mas existe um inchaço residual de 10 a 15% que demora mais 2 a 3 anos para desaparecer. Foi outro dia uma mocinha linda lá em casa, a Júlia, amiga da minha filha, e ela falou, eu fiz uma cirurgia tem 3 meses, não deu certo, eu vou fazer de novo agora em julho. Eu fiquei preocupada, eu falei, mas você fez agora, já vai fazer de novo? Pode isso? Não, não pode. Na verdade, a cirurgia de nariz, ela só pode ser repetida, ou seja, você só pode fazer uma cirurgia corretiva após 1 ano de cirurgia. Então tem que esperar, né? Aliás, dica aí para todos. E, gente, vamos colocar tudo isso que foi falado em prática, vamos prestar atenção, porque a gente tem que se cuidar com muita responsabilidade. Muito obrigada. Tem algum recadinho final, alguma coisa que a gente não falou que seja importante? Não, eu só queria te parabenizar pelo programa e para dizer que esse tipo de iniciativa, da gente trazer essa informação de proteção do paciente, é fundamental. Obrigada, também concordo, é fundamental e a gente precisa se unir nesse sentido. E vamos divulgar aí para as amigas, pode falar que você assistiu aqui e conta o que você ouviu, tá bom? O site do doutor é www.landecker.com.br. No Instagram você pode seguir drlandecker e se quiser marcar um bate-papo 011 30 32 9977. Até a próxima! Tudo de bom, um ótimo dia, viu?